Fala, galerinha do curso de redação. Estou aqui novamente para nós continuarmos a nossa sequência didática de redação para o Enem. Então, hoje eu estou aqui de cabelo molhado mesmo, que eu finalmente lavei o cabelo nessa quarentena. E hoje nós vamos ver os tipos de introdução para o Enem. Bora começar? Galera, neste vídeo eu tentarei ser mais breve, porque alguns alunos vieram dizer que estão assistindo às aulas, mas não tem internet em casa. Então, eles usam a 3G ou 4G. Então, eu vou buscar ser mais rápida para que todos nós tenhamos acesso a esta aula. Eu preciso muito parabenizar os alunos que fizeram a redação da semana. O tema desta semana estará em um outro vídeo, para que esse não fique muito longo. Vocês estão sendo muito esforçados ao escreverem à mão mesmo e digitalizarem lá pelo Ken Scanner, por mais que seja algo que dê para todo mundo fazer, eu sei que leva tempo e acreditem, esse tempo será muito bem recompensado. Então agora é sério, vamos lá. Bom, pessoal, o texto para o Enem exige que, como qualquer texto, você tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim, que é o que você vê desde o fundamental lá na aula de redação, nas aulas de produção de texto. Só que o Enem exige que duas coisas específicas estejam na sua introdução. Logo na sua introdução, você tenha tema e tese. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre esta parte do texto, a parte número 1, ok? E é o primeiro parágrafo que exige que você tenha esses dois elementos obrigatoriamente. O que é esse tema e essa tese? O tema é você apresentar sobre o que você vai falar ao leitor, sobre o que você vai discorrer, escrever. Então, logo na introdução, você precisa adentrar o leitor nessa temática que será desenvolvida ao longo do texto. Você precisa contextualizar, é inserir alguém em um contexto temático, e apresentar a sua tese, que é nada mais que a sua opinião sobre o tema. Tese é isso, a sua opinião. É importante destacar que a tese não pode ser um fato. Então, por exemplo, se eu disser que o fundo desse slide é branco, bom, isso não é uma tese, isso é um fato. Vamos transformar esse fato em uma tese? A minha tese é de que slides com fundo branco podem captar mais a atenção do aluno do que slides coloridos. Veja, tem gente que pode discordar de mim. A partir do momento em que a minha afirmativa gera um debate, isso é uma tese. Se ela não gerar um debate, se ela for um fato, ela não é uma tese. Então, um exemplo do que não é uma tese. No Brasil, há desigualdade social. Isso não é uma tese, isso é um fato. De fato, no Brasil, há desigualdade social. Eu trouxe o primeiro exemplo de introdução de um texto nota 1000, que está lá na cartilha também. Todos os materiais que vocês têm acesso, na página 43, que é uma redação que o próprio INEP traz como exemplo. O tema era manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados. Então, ela começa com Matrix. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de... Olha só, eu risquei embaixo para vocês verem que aqui ela retoma o tema. Manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Se você não assistiu Matrix, você vai assistir esse filme já, porque é um filme extremamente importante para que você consiga ter arcabouço de recursos argumentativos para usar na sua redação, combinado? E depois de falar sobre o filme, ela faz o quê? Ela problematiza o uso desse filme, ela problematiza essa situação do filme. Ela faz o quê? Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro.
pois, assim como na obra, e aí ela começa a falar sobre a opinião dela, a tese. Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Essa é a opinião dela. Sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia. Essa parte, sujeitando-os, é uma extensão da tese, tá? E esse filtro de informações é novamente ela retomando o tema. Impostos pela mídia, o que influencia negativamente duas coisas que influenciam negativamente: padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Com o olhar de corretora, eu já sei que essa menina, ela vai falar lá no segundo parágrafo de padrões de consumo, que está em roxinho, e autonomia intelectual. Aqui, olha, segundo parágrafo, padrões de consumo, e terceiro, sobre autonomia intelectual. Ela já escolheu quais aspectos ela vai trabalhar lá no desenvolvimento. E o que eu quero que vocês percebam é que essa introdução, nota 1000, e a maioria delas, possui, na verdade, 4 partes. O Enem exige 2 partes. Ele exige que o tema seja retomado, e ela faz isso por meio do filme, né, Matrix. O Enem exige que você tenha tese, que é essa parte em vermelho. Todavia, ela fez mais que isso. Nesse sentido, uma pergunta importante para você. Você é do tipo de estudante que faz só o que te pedem? Ou você é o tipo de estudante que faz o seu melhor, que faz mais? Você é desses que faz o melhor? Então, você vai fazer uma introdução desse jeito aqui, ó, com essas 4 partes. E quais partes são essas? São a contextualização, que é o momento em que você vai usar algum recurso argumentativo, e eu já vou mostrar quais são essas opções de recursos argumentativos. Então, na contextualização, é o momento em que você vai usar um recurso argumentativo para apresentar o tema ao leitor, e você vai problematizar esse recurso argumentativo gerando um debate, assim como ela fez, e já já vou mostrar mais uma introdução que faz isso também. E você vai colocar sua tese, que é essencial, e não vai parar por aí. Você vai colocar 2 argumentos. Alguns professores chamam esses 2 argumentos de 2 teses, ou eles chamam esses argumentos de extensão da tese, outros chamam de tópico frasal. Eu chamo de argumento 1 e 2. Eu e alguns outros professores também, tá? Isso não é uma coisa só minha. O importante aqui é que você entenda que você não pode parar na tese. Justifique a sua tese com 2 aspectos. Porque você terá de fazer um outro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento, e o terceiro. Então, você vai usar um para cada parágrafo. Eu faço o Enem todo ano também. E eu já coloquei, por muito tempo, só uma tese e um argumento. E eu não saía dos 780. Era essa média, 760, 780. E quando eu passei a colocar 2 argumentos e encher o meu texto de conectivos, eu tive um salto de 780 para 940. Página 17 da cartilha do participante, e nós temos o que o Enem considera estratégia argumentativa, que também pode ser chamado de recurso argumentativo, só não pode ser chamado de argumento. Por quê? Existe uma diferença enorme entre argumento e recurso argumentativo. Argumento e estratégia argumentativa. O que é o argumento? É a sua voz. É o que você pensa. É como você justifica o que você pensa. Estratégia argumentativa são informações extratextuais que você traz de fora, como filme, livro, dado estatístico, notícia, exemplo, para colocar ali do lado do seu argumento para poder comprovar a sua opinião, para poder dar consistência à sua opinião. Essas informações é o que o Enem chama de conhecimento de mundo. É o que você tem guardado na sua cabeça, visto que lá na hora você não vai poder pesquisar nada. Inclusive, ele diz assim, ó, estratégias, deixa eu usar minha canetinha aqui, estratégias argumentativas para expor o problema e detalhar os argumentos.
o próprio INEP não considera estratégia argumentativa o mesmo que argumento. São coisas diferentes. E quais são as estratégias argumentativas usadas aqui? Exemplo, dado estatístico, pesquisa, fatos que são comprováveis, tá? Não vai dizer, por exemplo, que para você um fato é que a Terra é plana. Isso não é comprovado, meu amigo, tá bom? Situações, depoimentos, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, que é quando você fala do passado para poder comparar com o presente, ou fala do passado para poder problematizar o presente, e as comparações em si. Muito cuidado com essas pequenas narrativas ilustrativas. Em 5 anos trabalhando com redação, eu já vi muita coisa dar errada. O Enem diz assim, você pode usar, sim, pequenas narrativas para comprovar o seu argumento, mas o seu texto não pode ser uma narração. E eu já vi muito mesmo, aluno começar o texto com uma pequena narrativa. Por exemplo, o tema é o aumento do número de crianças abandonadas no Brasil. E aí o aluno começa assim o texto dele. Uma criança na rua, ponto. Ela caminha sozinha, ponto. Esta criança está abandonada. Ele começa a fazer uma pequena narrativa para ilustrar uma situação. Todavia, muitos alunos que começam o texto assim, continuam o texto narrando. E quando você permanece narrando, não é uma dissertação argumentativa, é uma narrativa. Então você foge ao gênero textual e aí você leva 0. Aconselho que vocês não usem esse recurso de pequenas narrativas, não façam isso. Existem tantas outras estratégias para vocês usarem. Por que vocês vão usar a que pode levar vocês a nota 0? Tirei lá da cartilha do participante, página 17, um trecho que diz que será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, você não deve elaborar um poema ou reduzir o seu texto a uma narração. Eu trouxe aqui algumas imagens de textos nota 1000 para vocês notarem uma coisinha. Textos nota 1000 escrevem entre 6 e 8 linhas na introdução. Eles não passam disso. Inclusive, a maioria dos textos nota 1000 que eu já olhei tem 6 linhas. O que vocês precisam fazer é treinar. Então, peguem lá os textos nota 1000, tanto da cartilha do participante que está no nosso grupo, ou da cartilha Redação a 1000, que foi feita pelo Lucas Felp, que foi um estudante que tirou nota 1000 na redação de 2018, e que, em colaboração com outros estudantes nota 1000, eles fizeram uma cartilha muito bacana, com redações que nós podemos ler, estudar e perceber como é que o texto deles funciona. E funciona de maneira muito parecida. A maioria daquelas introduções lá, da cartilha do Lucas Felp, tem essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, com esses 4 elementos, que são a contextualização, a problematização, a apresentação da tese e a apresentação de 2 argumentos, 2 aspectos que vão ser abordados ou 2 justificativas que serão desenvolvidas no 2º e 3º parágrafos. Outra introdução aí, nota 1000, da Vanessa, que também tem 6 linhas. Podem reparar aqui, 6 linhas. Eu trouxe uma introdução muito especial, que é a introdução do meu aluno Vinícius, que foi com 940 de redação no último Enem. E foi uma história muito divertida, porque eu me lembro que no dia que nós fomos fazer a prova, nós voltamos da prova no grupo e já ficamos reclamando lá no WhatsApp. Esse tema foi horrível, esse tema não sei o quê. E o Vinícius foi o único aluno que falou, não, eu achei tranquilo. Para mim foi de boa, tô super tranquilo. Nós ficamos assim, nojento, né? Mas foi um aluno que tirou 940, uma nota excelente, e ele seguiu essas recomendações que eu estou dando para vocês. Vou mostrar o texto dele agora. O texto dele tem 8 linhas, que a letra dele é um pouquinho gordinha, mas vocês podem conseguir reduzir aí a 7 linhas ou 6 linhas, tá? O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil.
Então, como é que o Vinícius fez a contextualização temática? O Vinícius falou de um filme que em 2019 foi febre. Foi o Coringa. Joaquim Phoenix, um ator renomado, interpretou um dos maiores vilões da história dos quadrinhos, o Coringa, no filme Joker, de 2019. A peça cinematográfica, veja que ele não chamou de filme, ele chamou de peça cinematográfica, para não repetir aqui, ó, a palavra filme. Foi um sucesso. Ela foi elogiada por diversos críticos e aclamada pelo público. Olha só, ele começou falando de como o filme foi bacana, todo mundo gostou, como foi elogiado, esperado. E aí ele problematizou. Olha só, mas, entretanto, o problema vem depois. Nem todo mundo teve acesso. Nem toda a população brasileira teve acesso. E aí ele vem com a tese. E uma coisa que eu ensino para os meus alunos é... A tese é o que está em verde, tá? Uma coisa muito importante. Marquem a tese com um advérbio, um adjunto adverbial. Indubitavelmente, que são palavras fortes, que marcam a sua opinião. Sem dúvidas, tá? Então, isso é um fato que demonstra, aí vem a tese, demonstra uma falha na garantia de direito à apreciação do cinema na nação verde e amarela. Para não falar Brasil de novo, ele falou nação verde e amarela. E aí ele coloca quais são os dois aspectos que ele vai desenvolver ali no desenvolvimento mesmo, segundo e terceiros parágrafos. É indubitável que essa falha ocorre por conta de quê? Elevadas restrições por auxílios governamentais e baixa renda da população. Tá difícil mexer com essa canetinha. Vocês podem usar aqui na contextualização o que vocês quiserem. É por isso que vocês precisam ler. Eu, por exemplo, nesse último Enem, foi um dos temas mais difíceis para mim, porque eu não tenho essa cultura de filme, de cinema. E eu, inclusive, depois disso, fui lá e comprei este livro aqui, A História do Cinema para Quem Tem Pressa. É um livro baratinho, eu paguei R$ 20, mas porque ele é novo. Se você comprar usado, é baratinho mesmo. Eu só comprei novo também porque estava em promoção, senão eu compraria usado sem problema. Então, vê lá na estante virtual, se você encontra. É um livro muito bacana porque ele não fala só de cinema. Ele fala de história em geral. Então, você tem muita informação para colocar na sua redação a partir do momento em que você lê um livro desse aqui. Então, a partir de hoje, a sua introdução terá 4 partes. Contextualização, problematização, ela terá a tese, muito importante, e você colocará 2 argumentos, 2 tópicos frasais, tá? 2 aspectos a serem debatidos, não apenas um. Se você coloca esses 2 argumentos já na introdução, você mesmo já se organiza para continuar escrevendo seu texto. Muitos alunos não colocam e eles se perdem, e eles começam a falar de coisas que não estão relacionadas ao tema diretamente, porque já na introdução eles não delimitaram sobre o que eles iam falar, sobre o que eles iam escrever. Pessoal, uma dica que eu dou para quem tem a letra muito grande e que não consegue fazer a introdução em até 10 linhas é a seguinte. Peguem a cartilha de redação A1000 do Lucas Felp ou a cartilha do Enem. Nessas 2 cartilhas que estão em PDF lá no nosso grupo, vocês conseguem abrir as redações nota 1000 e vocês vão ver a introdução delas. Peguem aquelas introduções e passem para o caderno, passem para a folha e tentem fazer caber aquilo em até 8 linhas. Não é besteira, realmente funciona. Já fiz com os meus alunos e deu certo. Depois de escrever ali e treinar sua letra para que ela caiba em até 8 linhas, você pode pegar um marca-texto e destacar as partes que são a contextualização, a problematização, a tese, os 2 argumentos, para que você consiga ter domínio dessa estrutura. Manda lá no grupo, eu te ajudo se você tiver alguma dúvida. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido e se tiver dúvida, você pode deixar no comentário aqui embaixo ou pode falar comigo lá no nosso grupo. Combinado? Eu demoro, mas eu respondo. Beijo, pessoal!